nós abençoamos a vida do pastor Luiz, a vida espiritual dele, a vida no trabalho secular, a vida familiar, e que ele seja agora vaso nas tuas mãos, e que o Senhor possa falar através da boca dele. Assim nós oramos, Senhor, e esperamos em Ti, porque a palavra do Senhor é viva e poderosa, para gerar vida em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por este momento. Amém? Graças a Deus. Vamos orar aqui pelas ofertas de dízimo e depois as crianças vão para a nossa linha, né? Obrigado. Aleluia. Senhor, agradecemos, Senhor, pelas ofertas e dízimos que foram colocadas aqui na Tua casa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, abençoe as pessoas que puderam ofertar, Senhor, que puderam dizimar, Senhor. Também as pessoas que não puderam, Senhor. Pedimos também pelas pessoas que não puderam vir hoje, Senhor, ao nosso culto para Te louvar, Senhor. Apacenta o coração delas, Senhor, cria um coração forte, Senhor, que elas possam permanecer alimentadas, Senhor. Que nós sabemos que o Espírito Santo está em todo local. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Nós pedimos, Senhor, nós estamos orando aqui por esses também, nossos irmãos que não puderam vir. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Crianças podem ir para a sala. Amém. E Glória, aleluia. a palavra que eu tenho para hoje é o Velho Testamento, o livro de Obadias. Amém. É um profeta do Velho Testamento. Eles chamam de um profeta menor. E semana passada, 2 semanas atrás, eu falei sobre Jeremias. Amém. Jeremias, toda a crítica que eu tenho ouvido falar de Jeremias, né? E depois tem o Isaías, com 66 capítulos na Bíblia. E o Obadias. O Obadias, ele só tem um capítulo. E se você ler o Obadias... Está escutando? E se você ler o Obadias, você vai ler um capítulo. Deus. Hoje. E o capítulo que eu tenho para vocês do Obadias, ele começa no 1 e vai até o 18. E o Obadias, eles são 21 capítulos. 21 versículos. Deus. Né? E eu queria que vocês lessem comigo junto até... Quer dizer, eu leio e vocês escutem, por favor. Amém, aleluia. Tudo bem? Tranquilo? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Eu vou botar o meu, como fala o pastor Sérgio, meu ajudante. Os pecados e o castigo de Edom. A restauração e felicidade de Israel. Versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te levares com água e puseres o teu ninho entre as estrelas, daqui te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, não furtariam o que lhe bastasse. Se a ti viessem os vitiladores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os seus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú? E os teus valentes, o Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre.
No dia em que estiveste em frente dele, e no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Porque, como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Versículo 17. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. 18. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Amém. Geralmente quando eu leio essa parte, eu peço para vocês ficarem de pé, mas como hoje está muito longo, eu vou ficar sentado, né? E eu gostaria que vocês ficassem no Obadias mesmo, porque eu vou falando de detalhes e depois a gente vai entrando aqui. Mas, dando uma introdução, profeta Obadias, né? Por exemplo, Jeremias, a gente sabia que era o pai, quando ele tinha nascido e de onde ele tinha vindo, né? Mas o Obadias, a gente não tem muita informação. Uma coisa que a gente pode dizer é que em hebraico não existe a letra B. Então o nome dele seria Ovadias, né? E o que significa a palavra Ovadias? Né? Significa servente de Deus, ou então adorador de Deus, né? E você já deve ter lido muito sobre Obadias em outros capítulos da Bíblia, mas especialmente esse profeta Obadias não é famoso. E o Obadias que a gente acha assim, muito famoso, que nós vimos, ele está no 1 Reis, no versículo 18, quando serviu ao rei Acabe, né? Mas só que essa data desse Obadias é em 875 antes de Cristo. E o Obadias que eu estou falando agora, ele fez essa visão quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Isso foi mais ou menos no ano de 580 a.C. Quer dizer, são 200, 300 anos depois desse Obadias que eu falei agora. Né? E esse livro, ele tem uma mensagem. As outras mensagens dos profetas e do Novo Testamento são dirigidas principalmente para os judeus. Mas só esse Obadias, a mensagem que ele manda não é para o povo judeu, é para o povo de Edom. Eu acredito que vocês tenham lido, começando a falar sobre Edom, né? Nós vemos aqui, falamos sobre Esaú também, né? E o que são os Edom, né? Os Edomitas, eles são descendentes de Esaú. Vocês se lembram quem é Esaú? O irmão de Jacó, né? O irmão gêmeo que Jacó teve. Eram gêmeos não univitelíneos, ou seja, de óvulos diferentes. Então eles nasceram diferentes, né? Não foram parecidos. E o Esaú, por que o nome dele é Esaú? Em hebraico, Esaú significa cabeludo, peludo, né? Então, quando Esaú nasceu, botaram o nome dele de Esaú, né? E o Jacó nasceu segurando o pé do irmão,
porque ele queria sair na frente. É, Né? Deus. E aí, quando ele já começou a fazer essa atrapalhada no começo, o nome dele ficou como Jacó. Por que o nome dele, o que significa Jacó em hebraico? Significa manipulador, enganador, né? E é assim que começou a história do Esaú, né? E ele deixa eu passar um pouquinho aqui, eu lia na Bíblia e agora eu estou voltando aqui para o meu computador. E o Esaú, ele, como é que eu vou dizer para vocês assim? Ele por causa de segundos, ele passou a ser o primogênito da família, né? E qual é o tipo do Esaú? O Esaú é sempre o tipo macho, né? Ele era caçador, ele usava no campo, ele fazia tudo. O pai dele amava ele demais por assim desse tipo. E o Jacó era o contrário. O Jacó era caseiro, fazia comida gostosa, né? É, Deus. E numa dessas saídas que o Esaú foi, ele voltou com muita fome, né? Tava com muita fome. E o Jacó foi vendo, né, o jeito do Esaú. E numa dessas, quando o Esaú voltou com muita fome, ele me dá essa comida, eu quero comer. E o Jacó, eu não vou te dar hoje, eu vou te vender essa comida. Ele? Vai me vender? Mano? Tá bom, o que tu queres? Eu quero a tua primogenitura. É, Deus. Já começou a dizer o estado do Jacó, né? Ele queria porque queria ser o primogênito, né? E então, o Jacó, ele fez o cozido dele, né? O guisado. Eu não sei como se fala em espanhol guisado. Uma comida com caldo roja, sim? Uma comida avermelhada. Eu não sei se era base de tomate ou se era alguma coisa assim, né? Mas era uma comida Boa. muito gostosa. E dessa forma, né? Assim. E o Jacó falou, olha, te vendo. Você quer? Quer. Então, vai te custar essa primogenitura. Tá bom. Eu estou para morrer mesmo de fome, o que me adianta essa primogenitura? Isso foi um acerto entre os dois irmãos, lógico. O pai e o Isaac não sabem disso, né? E aí foi. Ele comeu o guisado do Jacó. E na hora que ele comeu o guisado do Jacó, porque o guisado do Jacó era vermelho, era rojo, o nome dele passou, o apelido, como dizer, passou a ser Edom. Porque Edom significa vermelho em hebraico. Por isso que os descendentes de Esaú passaram a ser chamados de Edomitas, né? E aqui o Obadias está falando aqui, na palavra, né? Então, com isso, o Jacó passou a ter o direito à primogenitura, né? Só que aqui a gente já começa a aprender uma coisa, né? Que na vida nós temos muitas tentações, né? As oportunidades que aparecem parecem ser boas ou não, e nós temos que ter um poder de decisão muito grande. Isso pode afetar não somente a nós, mas as pessoas em nossa volta. É, Deus. As pessoas que estão nos escutando, as pessoas com que nós vivemos, nossa esposa, nossos maridos, né? Nossos pais, nossos filhos, né? Então, toda decisão que você for tomar, você tem agora, como eu costumo, você tem que orar antes disso. Amém. Aleluia. Porque isso vai acarretar um problema ou uma bênção, dependendo da situação, para o resto da sua vida. E nós vemos aqui, tá bom assim? Que o Jacó, por um momento de fraqueza da carne, ele vendeu a primogenitura dele, né? Quer dizer, no caso do Esaú, foi
uma comida, procure. Pode ser por outra coisa, né? Por exemplo, nós homens, né? Homens, né? Vê uma mulher bonita, um desejo, alguma coisa que não deveria ser, né? Então, e você vai decidir o que eu faço, se eu não faço, se eu faço, se eu não faço, se é bônus. É lógico que não deve ser feito, mas a tentação vem. E pode ser o contrário também, né? Às vezes você está num carro, a velocidade está escrito 60 km por hora. Eu vou passar 100, não tem problema. Não, você tem que procurar obedecer, é isso? E isso são um dos poucos exemplos. Tem vários, né, para a gente dar. Né? E são coisas assim que no momento de fraqueza a gente tem que pensar. Né? Tá bom? Eu estou falando um pouco assim devagar, porque estou tentando, a Carolina, nossa irmã, está traduzindo para o marido dela e para o irmão. Então, estou tentando não me empolgar muito. Se eu começar a empolgar, acho que eu vou falar que nem uma metralhadora com o pastor Sérgio semana passada fez comigo. Eu não posso falar do pastor Sérgio, não, tá? Desculpa, pastor. Eu fico em paz, Sérgio. Fique em paz. Não estou falando mal do senhor. Né? E foi assim que começou a história de Edomita, né? E o Jacó, depois, né, desse problema todo que ele teve com o irmão dele, poderia ter parado por aí, mas não. Ele queria mais. Ele queria receber a bênção do primogênito, né? E, por exemplo, o dever do patriarca, né? Por exemplo, quando o patriarca, quais são os detalhes que o patriarca, né, tem? Primeiro, ele receberia metade da herança do pai, né? Metade da herança do pai. O resto ficava com os irmãos, esposa e companhia limitada. Mas a metade da herança do pai ficaria com ele. Já era um valor muito alto para aquela época, né? Segundo, ele teria um status também na sociedade hebraica, né? E o outro é que ele receberia a bênção patriarcal, né? São três coisas que ele estava querendo. Então, o que foi que ele resolveu fazer ainda? Assim, conluio, como é que eu vou dizer? Junto com a mãe, a Rebeca. A mãe do Isaac, a mãe do Jacó era Rebeca, o nome dela. Amém. A Rebeca era irmã de um Labão. Labão é o nome de um... Não, esse é o Labaão. Labaão. Tem o Labaão e tem o Labão. Labão. Amém. E o Labão também era atrapalhador de primeira. Tanto que o Jacó foi muito enganado por esse Labão, que era o tio dele. Né? Então, a Rebeca, em conluio com o pai, com a mãe, com o filho, a Rebeca em conluio com o filho, vamos agora fazer que você receba essa bênção patriarcal. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai fazer isso? Como eu falei para vocês ainda há pouco, o Esaú era todo macho, né? Peludo da cabeça aos pés, pelo jeito, né? Tanto que o nome dele ficou Esaú, né? E o Jacó não, não vou dizer que nem eu, mas assim, devia ter pouco pelo também, né? Sim. E o Esaú, viajando para lá e para cá, ele devia ter o cheiro, né? Um cheiro de suor, um cheiro de caça, um cheiro de mato, um cheiro de terra. E o Jacó não, devia ser o contrário, devia estar todo perfumadinho, todo bonitinho. Não vou dizer que ele era outra coisa, mas ele devia estar assim, todo, né? Assim, né? E como é que eu vou fazer isso? Botaram aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: coloca uma pele de carneiro, se não me engano, ou é de bode, uma coisa. Botaram na mão direita e aqui no pescoço. Agora vocês têm uma ideia de como que era o Esaú, né? Ela tá peludo desse jeito, né? Né? Para ele estar todo assim. Mas aí ele foi lá. Ele foi lá falar com o pai dele. E, aliás, o pai dele pediu para Esaú, para quem conhece a história, né? Pediu para Esaú: meu filho, você faz um guisado que eu quero comer, um cozido que eu quero comer, porque eu quero te dar a bênção. E antes, depois já está sentindo fraco, né?
E antes dele receber, antes dele fazer isso, ele pediu para Esaú tira uma caça, vai pegar uma coisa e traz, e você faz que depois que eu acabar de comer, eu vou passar a bênção. Aí, tá bom, pai, eu vou. Quando ele falou isso, a mãe dele, a Rebeca, escutou e falou para quem? Jacó. E Jacó já era, né? Ligeiro. E bom de comida, né? De fazer as comidas, fez rapidinho assim e levou para o pai. Aí, pai, mas assim tão rápido? Pai, porque essa é a providência de Deus. E ele foi e levou para o pai dele. Aí o pai falou assim, tão rápido assim, meu filho? Pai. Mas eu estou escutando assim, a sua voz está parecida com o Jacó, né? Ele deve tentar assim, ô papai, como é que tá? Tudo bem? Ele disse, papai, sou eu, Esaú, né? Mudou a voz, mas aí o pai dele ficou desconfiado. Mas o pai dele ficou mais desconfiado porque ele não estava mais enxergando. Se ele pudesse ver, ele teria, né, a condição de fazer isso. Mas não fez. E pela voz ele enganou também o pai. E ele recebeu a bênção patriarcal. Né? E quando ele recebeu a bênção, passou um tempinho e chega ao Esaú. Papai, vem receber a bênção. Mas quem é você? Eu sou Esaú, teu filho. Aí ele entendeu que tinha sido enganado. Mas só como já deu a bênção, não podia mais mudar. Deus, quando dá uma bênção, você deu uma para você, Deus não vai mudar. Não é isso? Amém. Isso é que Deus é fiel. Nas coisas ruins, para quem acha que é ruim, e nas coisas boas também. Deus, ele não vai mudar. Sim. Ele está ali certo. Quem vai movimentar somos nós. E como já tinha sido dada a bênção patriarcal, ele não poderia dar novamente. É isso? Né? E uma coisa interessante é que o Esaú, ele ficou, não, pai, me deu uma bênção, faz qualquer coisa, mas depois, e o pai, ele tentou fazer uma bênção, que a gente não pode nem que seria uma bênção, ele ia ter que subordinar ao filho, né, mais novo, né, e acabou ficando assim. E ele não aceitou de jeito nenhum, né. Ele prometeu, olha, eu vou matar meu irmão, vou matar o Jacó, mas enquanto meu pai estiver vivo, eu não vou fazer isso, mas quando meu pai for pro lado de lá, eu faço. Então, a Rebeca escutou isso também, olha, meu filho, vai-te embora porque o negócio tá feio. Então sai, vai, depois que eu melhorar mais o tema, né, você volta e... Fala mais rápido aí. Mas dá até tempo. Não tá ninguém com sono não, né? Espero, né? Então, né? E... Então, ele foi embora, o Jacó foi embora, mas... passaram-se anos, né? Me lembro uma vez que eu estava na casa do Serginho com a nossa irmã Eliette, nossa amiga Serginho, nós estávamos vendo a novela Gênesis, que nós vimos há um ano atrás. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, né? Essa imagem, né? do encontro dos irmãos, mas era uma tensão, era uma tensão muito grande, mas quando se encontraram, ficaram em paz. Os irmãos. Só que a descendência deles e as pessoas envolvidas nesse eles continuaram contaminadas, né? Por aquela raiva. Sim. E isso continuou por anos, por séculos, né? E continuou isso até a época do Natal, passando ainda no Natal. Então até depois eu vou dar o que essa mensagem tem a ver com o Natal? Então fiquem ligados que no finalzinho eu falo também, né? Sim. E eles continuaram fazendo muito mal para os edomitas, fazendo mal para os israelitas, né? Porque geralmente quem faz alguma coisa, apronta para alguém, quem foi afetado, ou então quem foi ludibriado, quem foi enganado, geralmente essa pessoa não esquece, né? Quem fez, não, esqueci, foi rapidinho, mas a pessoa que recebeu, ela não consegue esquecer, né? É difícil, né? Então, os edomitas, eles continuaram perseguindo, maltratando e fazendo mal para os israelitas. Até os últimos dias
em que a Bíblia fala aqui também no versículo 18, né? Então Deus colocou Obadias para fazer 3 acusações contra os edomitas, né? Vocês podem voltar para Obadias, o versículo 10 e 11, por favor. Obadias é onde a gente estava até agora, no versículo 10 e 11. Amém. A primeira acusação, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Ele fala que é teu irmão Jacó porque eles descendentes, né? Sim. Mas ele fala, se referindo a Esaú e Jacó, né? Versículo 11, no dia que estiveste em frente dele, eles se recusaram a ajudar um irmão em necessidade, né? No versículo 10 e 11, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, né? Então, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, né, os edomitas também estavam lá, mas eles ficaram também assim, meio de braço cruzado, não quiseram fazer nada. Tá dando teu jeito, dá teu jeito. Vocês fizeram tanto mal para nós no passado, né? O teu patriarca fez tanto mal para a gente, agora dá o jeito de vocês aí, né? Será que alguém aqui não sentiu uma coisa assim na sua vida? É, Deus. Quem ainda não teve esse sentimento, talvez é porque ainda acha que é muito novo, né? Mas quando a gente vai passando dos 20, vai passando dos 30, 40, 50, né? A gente vê uma pessoa que fez mal, principalmente antes de se tornar cristão, né? A gente vê aquela coisa assim, tá vendo? Bem feito. Ele tá fazendo o que merecia. E foi assim que os edomitas estavam fazendo com os israelitas. E Deus acusou isso deles, né? Quer dizer, se Deus acusou os edomitas, e esse sentimento que nós temos também acontece ainda agora, é isso? Então, quer dizer, com a Bíblia ainda é atual. Uma coisa que aconteceu quase 700, 800 anos atrás, 500 anos atrás, a Bíblia fala, e nós continuamos tendo os mesmos sentimentos ainda, como ser humano, é isso? Deus vai só anotando, né? E uma coisa, eu vou botar aqui em números, não precisa ir para o número, é Números 32, 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, pois sentireis o vosso pecado quando vos achar, né? Esse é um versículo de Números, está dizendo assim, quando você faz uma coisa, né, que poderia ter ajudado alguém e não fez, o seu pecado vai lhe achar. Só que vamos dizer, o pano de fundo dessa história aqui começou quando as 12 tribos estavam viajando para entrar para a Terra Nova, né? E 2 delas pediram para ficar de um lado e as outras 10 ficaram do lado oeste do Rio Jordão, né? Essas 2 eles pediram, olha, eu vou passar para o lado daqui. E se vocês... Moisés falou, olha, vocês podem ficar desse lado, mas quando os seus irmãos estiverem em lutas, vocês têm que ajudá-los. Não Sim. pode ficar de braço parado. Amém. Não, então a gente prometeu, a gente vai, né? E começou assim, você prometeu, então ajuda o seu irmão, né? E a gente, tendo a oportunidade de ajudar alguém, atualmente, a gente não tem condição, paciência, não pode, pelo menos a gente pode orar, fazer alguma coisa. Amém. Mas se a gente tem condições de ajudar alguém e não fazê-lo, isso também será um pecado, que vai ser anotado. Está lá, anotadinho. Deus está só, Sim, né? Deus. Vai só anotando, né? É, Jesus. Tanto que essa semana passada eu estava lendo Provérbios, né? E eles também falam, né, sobre essa parte de a gente não se alegrar com a desgraça dos outros, né? Bem, e Provérbios 24, né? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije teu coração, para que o Senhor não veja e seja mau aos seus olhos e desvie sobre sua ira. Também Jó fala sobre isso, né? Para a gente não se alegrar na desgraça dos outros, né? E Jó, ele também tinha Elisias,
eram 3 amigos que foram consolar o Jó. Um deles também era edomita, né? Então fala que ele é Edom, né? E Jó também fala: será, Senhor, que eu pequei contra alguém, falei mal de alguém quando estava em uma situação, né? E foi assim, né? E uma terceira acusação que fizeram contra os edomitas, né? É que eles tiraram vantagem, eles foram muito egoístas, né? Eles tiraram vantagem dos judeus, dos israelitas, quando eles estavam sendo exilados. Eles levaram, quando os israelitas saíram, foram levados para o exílio, eles entraram em Jerusalém e tiraram as coisas que pertenciam aos outros, né? Isso está no versículo 13. Mas em mais detalhes a gente vê, não somente aqui, vem outras coisas que não estão escritas na Bíblia, né? Procurando por partes históricas, essas coisas, né? E então, eles saquearam a cidade. Deus está lá, o cara está ruim, você está fazendo isso também? Então Deus está bem, está anotando. E a outra, no versículo 14, eles ajudaram os babilônios para que os israelitas não fugissem, né? O que fala aqui na Bíblia, nem parar no versículo 14, nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da angústia, né? Então, quando os israelitas estavam tentando fugir dos babilônios, os edomitas ainda fizeram coisa para eles não fugirem. Tanto que numa dessas, o rei Zedequias, ele foi pego assim: olha, o rei está fugindo ali. Deu uma dica lá para os babilônios, ainda foi o rei. Até o rei Zedequias foi preso, né? Então, Deus fala: olha, acabou, agora não dá mais, vocês vão ser exterminados. Isso foi em 586 a.C., né? E quando isso foi acontecer, né? E qual é a nossa conexão disso aqui com o Natal? Vocês já ouviram falar de uma família famosa edomita? Herodes. O Herodes, né? O grande rei Herodes, né? O grande rei Herodes, ele, na Grécia, no livro grego, refere-se a ele como da descendência de Edom. E o que o Herodes fez, né? O grande rei Herodes? Quando houve o nascimento de Jesus, né? Os reis magos vieram para exaltar o Senhor Jesus Cristo. Não foi isso? Sim. Né? Eles vieram. Foram lá com o rei Herodes e disseram: olha, nós viemos aqui para salvar o rei. E o rei Herodes, o que era o rei Herodes? Era um governador, foi colocado pelo Império Romano lá, né? Mas era um cara muito mau, bruto, né? Ele disse: que história é essa de rei? E já se sentiu ameaçado, né? Aí então falou para os reis magos: olha, os sábios, vocês vão lá, me ensina onde está esse Jesus, que eu vou lá também para louvá-lo, né? Lógico que era mentira. Ele queria acabar logo com Jesus dali, né? E o que foi que os reis magos disseram? Não, nós vamos. E foram lá. Só que o anjo do Senhor mandou: olha, vocês quando encontrarem Jesus, vocês não voltem pelo caminho que vocês vieram. Sim. E ainda mandou José e Maria fugirem para o Egito. É isso? E o Herodes estava esperando os reis magos, os sábios magos, e não voltaram. E foi o que fizeram. E foi o que o Herodes fez então. Mandou um decreto mandando matar as crianças de 2 anos a menos. Agora imagine vocês, irmãos, né? Não foi somente da cidade de Belém, nas vizinhanças também. Sim. Imagina o massacre. Você vendo uma criança de menos de 2 anos de idade, 0 meses de idade, sendo morta por um decreto de apenas um homem. Não é isso? Por quê? Por que ele fez isso? Né? Por causa além disso, dele ser edomita, também a insegurança dele. E nós vemos isso também. O João Batista, ele foi né, pelo Herodes. Tem 12, Herodes Antipas, e tem um outro que eu falei semana passada, né? Obrigado, pastor. Né? E também o outro Herodes, que fez muito mal também, já foi de Cesareia de Filipe, né? Quer dizer, essa família toda, descendente dos edomitas, né? Então, você vê que o Natal, nós estamos na época,
né, do Natal. Acredito eu, não sei os outros pastores, mas ano passado a pastora Ana falou também sobre a época do Natal. Nós não sabemos a data exata em que Jesus Cristo nasceu, mas é considerado agora em dezembro. Provavelmente deve ter nascido em março, em abril, pelos meus estudos. Desculpa, eu ainda não tenho muito dado para dar para vocês, né? Mas é comemorado agora nessa época, né? Então vejam que por que o nascimento de Jesus, quando era do mundo secular, né? Pertence ao mundo, né? Aliás, estou no mundo, mas não pertenço a esse mundo secular, né? A minha ideia de Natal era receber presente do papai, receber presente da mamãe, né? Fala de Jesus, Natal, recebi presente, que bom, né? Depois que eu vi para o Japão, a imagem ficou pior, porque a gente vê aqui no Japão a época do Natal. O que eles comemoram? É fazer date com a namorada, ou a namorada fazer date com o namorado, passar a noite no hotel, para isso eles Natal para eles, né? Totalmente diferente da visão que nós deveríamos ter como cristãos, não é isso? Amém. Nós temos a árvorezinha de Natal, que para mim não é símbolo, é apenas, aliás, para mim não é nada Deus, é apenas um símbolo verde e vermelho. O verde quer dizer a longa vida de Cristo, e o sangue vermelho para mostrar que o sangue de Jesus também é eterno, né? Então, se você não vê, se você achar que isso é um ídolo, alguma coisa, não é, porque a maneira como você vai tratar passar em frente da árvore, baixar, abençoar, isso aí é diferente. Está só demonstrando o significado de Jesus. Quem começou com essa árvore de Natal foi Martinho Lutero. Alguém já ouviu falar de Martinho Lutero? Uhum. Martinho Lutero, né? Foi quem começou o protestantismo, né? E na casa dele ele começou com isso, para comemorar isso na Alemanha. E nos anos 1800, na entrada dos anos 1800, ele foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos já chegou para a América, né? Isso, os alemães trouxeram, né? E isso que eu estou falando agora sobre o Natal, por quê? Essa época em que Jesus veio, né, até hoje, também quando Moisés nasceu também, o inimigo tentou, né, acabar com Moisés e não conseguiu, e Jesus veio depois como o maior deles, né, como filho de Deus, né, e continuou assim. Sempre o diabo está querendo acabar com o que não deve, né, mas é o trabalho dele, ele acha que ele tem que fazer. E para finalizar, que já está dando 8, 10, né, vocês devem estar cansados também, né, no versículo 18 do mesmo Obadias: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais já estará na casa de Esaú, porque o Senhor o disse, né? O que significa isso, né? Que os edomitas, eles foram queimados, que eles vão ser queimados. Isso na profecia do Obadias, né? E quando isso aconteceu? Na última revolução que Israel fez contra o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, né? Os romanos cercaram completamente Jerusalém. E parece assim, né, uma fatalidade, mas são os desígnios do Senhor, né? Pela última vez, esses edomitas que estavam sempre atacando os israelitas, eles foram tentar ajudar os israelitas. Entraram na cidade de Jerusalém e eles foram cercados pelos romanos. E os romanos, o que fizeram? Tocaram fogo em tudo. Morreu todos os edomitas, né? Então, depois disso, foi cumprida a profecia de Obadias, né? Que vocês serão exterminados, né? Então, a palavra de Deus, né? O que eu queria dar assim para vocês é que eu disse ainda anteriormente, né? Ela é perfeita e ela vai ser cumprida. Aleluia. Você aceitando ou não aceitando, a palavra dele não vai mudar. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Né? E duas coisas eu queria acrescentar para vocês aqui, né? É que nós não nos alegremos com a desgraça dos outros. Eu acho que ninguém aqui mais faz isso, né?
A gente vê uma pessoa, vamos orar por essa pessoa, pelos nossos inimigos, né? Eu, quando era mais novo, quando estava jogando futebol, meu time não quer que o meu time... Então, não quer acontecer alguma coisa com o pé daquele rapaz, né? Pensei isso, vou ser sincero com você. Agora eu não penso mais, né? E muitos outros detalhes, né? Não ri, você não tem uma conduta egoísta. A pessoa está passando, vamos aproveitar disso, vou tentar tirar vantagem daquilo. Ninguém está me vendo, então vou dar uma trapaceada aqui, não sei o que mais. Ainda há pouco eu estava falando com os irmãos mesmo, eu escutei uma historiazinha, né, de alguém que bateu o rosto, assim, né? Não queria fazer mal, mas também são coisas, são detalhes pequenos, né, que a gente vai encontrando. São coisas pequenas, né? Passar um sinal vermelho, passar um semáforo. Desculpa, irmão Jorge, não estava pensando em você. Não é de propósito, mas você sente pensando, Deus conhece o seu coração. Amém. Deus conhece o seu coração. Não adianta você mostrar para o pastor, para sua esposa, ou para o seu esposo que foi isso, mas seu coração, Deus sabe. Sim, Deus. É isso? Né? Então, honrem sempre ao Senhor, obedeçam a lei dele. Não é isso? E nos mínimos detalhes, que a gente possa, né? No final dos nossos dias, que a gente acabe aqui, mas no outro segundo possamos estar lá em cima. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Está pronto aqui para vocês, então vamos encerrar, vamos orar. Graças a Deus. Você fica de pé? Você não quer? Pode Amém. ser. Senhor, agradecemos pela palavra, Senhor, que nós tivemos hoje, Senhor. Oh, Que o Senhor glória, tenha aleluia. tocado no coração dessas pessoas que estão aqui, Obrigado, Senhor. Senhor Deus. Provavelmente, Senhor, que nós escutamos aqui, Senhor, nós possamos levar nossos parentes, nossos amigos, e possamos obedecer a Tua palavra, Senhor. Acrescenta, Senhor, em nosso coração, esse coração de amor, Sim, um Senhor. coração de bondade, Sim, Pai. para que nós possamos, Senhor, ser os Teus embaixadores em locais onde nós formos, Senhor. Louvado Nós que as seja pessoas Jesus. possam entender que nós somos diferentes, Sim. não no mau sentido, Senhor, Sim, mas papai. que nós possamos, Senhor, afetar essas pessoas, dar a luz para elas. Aleluia. As pessoas nesse Japão, Senhor, que eles conhecem o mundo material, Senhor, são poucos os que conhecem a Tua vida, o Teu mundo, Senhor. Que nós possamos trazer para esta terra, Senhor, o Teu mundo espiritual, Senhor. Abençoa as pessoas que estão aqui, Senhor. Dê uma semana de paz, de tranquilidade, de lutas. Nós teremos lutas, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é ao nosso lado. Nós somos invencíveis, Senhor. Dá-nos força, Espírito Santo, dê força a cada um de nós, a partir de agora, Senhor. Dá-nos a fé necessária para enfrentarmos as dificuldades, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória. Aleluia.